Foi Jesus o mestre sepultado, mas a morte não o pôde mais reter. Quem não tinha em si nenhum pecado, veio pelo pecador morrer. A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da família cristã. Irmãos, neste sábado, dia 1º de novembro de 2025, irmãos, estamos aqui, juntamente à nossa querida Irmandade, trazendo mais um vídeo, irmãos? Este vídeo nós vamos retratar as coisas concernentes à obra de Deus e à atualidade que está acontecendo, Rio de Janeiro, famílias chorando, Presidente de um lado dizendo mães dos traficantes chorando e do outro lado mães dos usuários e vítimas, de assaltos, daí por diante, também chorando. Todo mundo chora com essa perdição na terra, irmãos? E nós temos aqui uma revelação da nossa querida irmã Sálvia, aonde Deus mostrou muitas coisas para a serva de Deus. Uma das partes da revelação, irmãos, foi que a serva de Deus via ali, numa favela, carros, pessoas estranhas, dentro do carro. E vocês vão ouvir aqui o que essa serva de Deus contou. Mas o que nós vamos contar aqui, irmãos, era traficante foi pago pela organização para matar filho da nossa irmã da obra da piedade. E olha só o que aconteceu. Eu vou contar para vocês, primeiramente, esse pequeno testemunho, e nós vamos colocar aqui a revelação da nossa irmã Sálvia, e peço encarecidamente à nossa querida Irmandade que aquele que puder discernir essas revelações da nossa irmã, pode aí então discernir e nos ajudar. Creio que tem muitos irmãos e irmãs que sonham, têm revelações, já foram avisados, irmãos? Nós vamos colocar aqui na íntegra, não vou fazer corte não, toda a revelação da nossa irmã Sálvia. Deus mostra muita coisa para a serva de Deus, muito temente a Deus, a sua serva, seus pais, o Senhor já recolheu, também muito temente a Deus. E eu sempre gosto de colocar aqui as revelações, sonho, para que a nossa querida Irmandade aí possa também interagir, ouvir, irmãos? Bom é ouvir para interagir também. Às vezes você possa ter tido um sonho quase igual ao da irmã, e você não sabe discernir, irmãos? Então vamos aí, primeiramente, contar para vocês esse pequeno testemunho. Olha só. Irmãos, este testemunho foi contado várias vezes, mas a Irmandade, até alguns não sabem, Um rapaz foi ajustado por traficantes para matar, o filho da nossa irmã da obra da piedade. Aquele rapaz era envolvido ali, eram usuários e devia, daqueles traficantes, irmãos? E só que quando a pessoa que foi acertado, foi pago para a pessoa foi em casa, buscar as roupas, porque após aquele ato que ele ia fazer com o filho da nossa irmã, ele teria que sumir no mundo, ia ser preso. Só que quando ele chegou em casa, ele viu uma multidão dentro da casa dele. E ele achou, o que está acontecendo aqui? Será se aconteceu alguma coisa com a minha mãe? Que a mãe dele estava acamada. Algumas vizinhas, pessoas próximas, iam ali tomar conta. Só que aquele dia, as nossas irmãs da obra da piedade estavam ali fazendo uma tarefa muito difícil, dando banho na irmã, penteando o cabelo,
levou ali algumas coisas, cesta, né, de alimentos, de higiene, né, e foi ali visitar a nossa irmã que estava de cama, dependendo dos vizinhos. E quando aquele filho chegou para pegar a mochila e, né, até falar para a mãe, ó, vou dar uma saída aí, não vou voltar tão cedo. E quando ele viu aquela irmã, que era a mãe daquele rapaz que estava no mundo das drogas, estava ali penteando o cabelo da mãe dele e estava passando talco, já tinha acabado de dar banho. Quando ele olhou, ele falou: poxa, isso é uma injustiça. Eu fazer algo com o filho dessa irmã. Olha o carinho que ela cuida da minha mãe. E eu vou dar essa tristeza para essa mulher. Então, irmãos, ele já estava fugindo mesmo, porque cometeria aquele ato. Só que aí ele não mais fugiu da polícia, e sim dos traficantes que tinham pago ele para fazer aquele serviço. E depois, uns tempos mais tarde, aquele jovem, né, foi avisado que tinha sido pago alguém para matar ele. Aquele jovem até foi por um estado distante, depois retornou, né, ainda abusando, né, retornou para o local ali querendo, ali praticamente dando, né, dando moleza para aquele traficante arrumar outra pessoa, né, irmãos? Mas foi avisado então, aquele jovem que ia ser executado, mas a pessoa que ia executar ele falou bem assim, ó, eu estou indo embora porque fui pago, recebi para te executar, mas mediante quando eu entrei dentro da casa da minha mãe, que a tua mãe estava dando um banho na minha, estava trocando, passando talco, depois elas oraram, apresentaram os alimentos que ela levou, apresentou a minha mãe, então eu fiquei com o coração partido. Então eu estou fugindo e se você quer ainda ficar com vida, fuja para algum lugar, dá um tempo fora e depois retorne que eu não vou voltar mais. Conclusão, aquele traficante foi morto depois, né, irmãos? Os próprios ali, amigo dele ali, mandou fazer aquela, né, por ele não ter completado a missão. E o filho da nossa irmã foi ali, não porque ele estava fazendo coisa certa, que ele não estava. Quem está neste mundo é o que nós acabamos de ver aí no último vídeo e nós estamos vendo nas mídias aí, né? Então tem uma mãe que chora, tem uma mãe que está sempre ali pedindo, né, irmãos? Vamos então ouvir a revelação desta irmã. E eu quero encarecidamente, irmãos, que cada um de vocês deixe aqui no vídeo a opinião de vocês e o discernimento, né? Vamos ajudar a nossa irmã aí também. A nossa irmã já discerniu muitas coisas. Irmãos, quem gosta dos mistérios de Deus, sonha e tem revelação. O que vocês acham? Deus abençoe a todos. Fiquem todos na santa paz de Deus e no grato amor de Cristo Jesus. Ouça até o final esta revelação, este sonho da nossa irmã Sálvia. Deus abençoe, irmã Sálvia, pela irmã mandar esta revelação. Deus abençoe por todos. Deus abençoe todos. Fiquem com Deus. Oi, irmão Paulo, a paz de Deus, tudo bem? Irmão Paulo, eu não vi essa revelação ainda da irmã que você postou ainda, mas eu vou ver agora. Mas antes de eu ver, eu queria contar para o irmão eu não sei se foi uma visão ou se foi uma revelação. Foi no sábado. Mas antes eu fui congregar num sábado antes quando se fazia 8 dias que eu tinha congregado, eu tive uma visão de manhã, mas antes, no sábado antes, 7 dias antes de eu ter essa visão, um sábado antes desse sábado que passou, eu tive uma visão. Eu fui congregar aqui, eu moro em Ribeirão Preto, eu fui congregar no Sumarezinho. E lá Deus, antes da testemunhança, Deus mandava o servo de Deus era o irmão Toninho. Ele falava, antes dele pregar a palavra,
antes da testemunhança, né? Ele leu bem antes. Ele leu um versículo na Bíblia, que eu não sei se é 2 de Romanos, é aquela parte que fala, ou é 8 de Romanos, aquela parte que fala assim: nos últimos tempos os homens ficarão arrogantes, amantes de si mesmo, individualista, né? Essas partes, onde fala essa parte aí. E no fim eles causariam a própria destruição, né? Que eles, por causa da ganância deles, eles mesmos arrumavam uma forma deles mesmos se matarem, né? Eles mesmos causar o mal na terra. Irmão, ele falou assim no culto, né? Chegamos um pouco atrasados, tinha cantado 2 hinos já, os primeiros hinos, né? Os 3 primeiros hinos, tinha cantado 2. E ali, irmãos, aliás, estava cantando o segundo hino já. E aí, quando terminou, já antes da testemunhança, ele leu essa parte de Romanos, acho que é de Romanos, se não me engano. Irmãos, e ele falava: irmão, Deus nunca me mostrou isso aqui, eu nunca fiz isso na minha vida, nunca tive, mas hoje Deus me traz à frente. E ele falava, pregava bonito sobre essa parte aí. Ele falava que Deus tinha dado autorização de pregar, de falar do evangelho, que, irmã, não aceite o erro dentro da sua casa, não aceite o erro em lugar nenhum, não se conforme com aquilo que não é do céu, não se conforme. Ele falava dessa parte, né? E eu tinha pregado, nesse mesmo dia eu tinha ido no salão, que eu sempre gosto de arrumar meu cabelo, porque meu cabelo é um pouco complicado para arrumar, eu não dou conta de arrumar sozinho em casa. Fui no salão fazer uma escova no meu cabelo. E lá eu pregava e a parte que eu pregava, que eu falava para aquelas moças do salão, era exatamente essa parte que quando ele leu lá, antes da palavra, antes do testemunhança, sabe? E ele falava essa parte aí, a parte que eu falei, porque elas proclamavam assim: porque o crente tem que ser feliz e tal, aquela coisa toda. E eles diziam assim, eu falava: não, você pode ser feliz, o crente é feliz também, você pode ser. Mas a gente gosta de sambar e aquela coisa toda, assim, sabe? Porque eles gostam de igreja evangélica, eles têm um pouco de conhecimento sobre as igrejas evangélicas, mas não segue, sabe? Aquele povo assim que conhece, mas acha que tudo que faz é para alegrar, então tá tudo certo. E eu falei, e naquele momento eu falei: vocês podem ser certo, pode fazer o que vocês quiserem, pode. Aqui na terra nós temos, o apóstolo Paulo diz que nós temos livre arbítrio, né? E ele mesmo fala: em tudo nós podemos, mas nem tudo lhe é lícito, né? Não, quer dizer, tudo nós podemos, mas lá no céu não vai entrar. Aí eu falei essa parte para ela: você pode fazer o que quiser aqui na terra. Aqui na terra nós temos, tem tudo, o mundo já é do maligno. Eu preguei essa parte para eles assim, sabe? E essa parte que eu falei para elas: você pode tudo que você quiser, só que lá no céu não entra. Aí eu fiquei com aquela parte pensativa, porém eu não fiquei com a consciência pesada, mas eu fiquei preocupada com essa parte aí. E quando chegou na igreja foi exatamente isso, e tudo que eu falei lá no salão foi tudo que ele falou lá: irmã, não se conforme com aquilo que é errado, prega, você tem autoridade do céu, de Deus, para pregar e dizer que não se conforma, não aceita. E aí eu me conformei, irmão. Aí naquele momento eu falei que eu realmente estava certa naquilo que eu estava falando. E, e aí quando foi nesse sábado agora, esse sábado que passou agora, eu levantei de manhã, meu menino saiu para trabalhar, foi fazer um serviço, e eu acordei, levantei, e depois me deitei de novo, porque no sábado é minha folga, né? O sábado, domingo eu folgo. E eu tive uma visão, meu irmão. Aqui no meu serviço tem uma escada, mas no sonho, a minha mãe já é falecida, meu pai também já é falecido. Minha mãe faleceu em 2020, meu pai faleceu em 2016. Eles eram uns cristãos muito temente a Deus. Meu pai era evangelista, pregava, gostava de falar das grandezas de Deus para as pessoas, como eu já falei no seu canal aí uma vez, que era difícil ter um batismo assim que não tinha 2 ou 3 testemunhas que meu pai anunciava o evangelho, sabe? E então, assim, parece que, eu não sei, é uma coisa assim, parece que, acho que é um dom de Deus, assim, da gente, é um amor, assim, eu acho que é um amor pelas coisas de Deus. E eu tive um sonho, irmão, que eu vi uma escada, eu subi a escada era curtinha, era como se fosse uns 3 degraus só, sabe? E eu olhei no pé da escada,
tinha uma cestinha. E dentro daquela cesta, irmão, uma... Tinha dois beija-flor. Um beija-flor era claro e o outro beija-flor era verde. Os dois beija-flor estavam mortos dentro da cesta. Só que eu levantava assim e eu erguia aquela cesta. O meu irmão, ele é muito crente também, ele é bastante temente a Deus também, da congregação também. E aí, irmãos, quando eu ergui aquela cesta que eu peguei no, no passarinho, e eu cheguei perto do meu nariz, cheirei aquele passarinho verde. Ele não tinha cheiro nenhum. Aí eu peguei o outro, eu coloquei, peguei os pés, ele estava morto, duro ali, sabe? Mas não tinha nenhuma danificação, estava perfeito assim, só estava morto ali. E eu fiquei observando por que aquele passarinho estava morto, os dois passarinhos mortos dentro da cesta. É um beija-flor claro e um beija-flor verde. E os dois estavam mortos dentro da cesta. Nisso, meu irmão olhou para mim e falou bem assim: Ó, é um aviso, viu? Eu olhei para ele, ele tornou a falar para mim: é um aviso. Mas aí já era um lugar bem antigo, onde a minha mãe era uma casa antiga que a minha mãe morava. E aí eu vi meu irmão mais velho, que batizou esses dias atrás, e eu via como se fosse ele. Mas só que eles corriam tudo em direção à favela, parece que eles estavam muito aflitos, assim, sabe? E eu via eles, eu via que aquela estrada que eles iam levava até a favela. E aí, de repente, eu vi uma bagunça, assim, umas coisas, assim, um giral, assim, com um monte de vasilha, assim, como que ela tivesse muito bagunçado, aquele giral cheio de aquelas panelas ali, sabe? E eu vi um filtro antigo, um filtro de barro, e eu fui até aquele filtro, peguei uma água para mim tomar. Quando eu virei o copo na boca, assim, quando eu tomei aquela água, era como se eu tivesse no meu pensamento, a água estava suja com uma mosca, como se engasguei com aquela água não desceu, sabe? Aí eu voltei para trás aquela água. E quando eu voltei para trás aquela água no copo de novo, era peixe, irmãos. A água, quando eu voltei aquela água para o copo, a água estava limpinha, porém tava cheio de peixe, aquela água que eu engoli, que eu voltei para trás, era peixe, tava cheio de peixe. E aí meu irmão falou para mim assim, sabe, olha para o portão. Aí eu olhei para o portão já era o portão da minha casa, assim, aqui em Ribeirão Preto, sabe? Já era a única coisa que eu sei que era na minha casa era o portão. Aí ele falou para mim assim, meu irmão falou para mim assim, ó, eu abri o portão, só que quando ele contava para mim, irmão, era como se eu estivesse lá dentro da visão, ele contando para mim o acontecimento e eu estava vendo ele contar, eu estava vendo ele contando como se ele mostrasse para mim, sabe? Aí ele falou para mim assim, ó, veio dois moços, veio um carro preto, e nesse carro preto estava cheio de homens, eles eram homens do mal, e quando eu abri o portão, e eles olhou para mim e fechou o vidro. Em seguida eles fechou o vidro. E eu vendo tudo que meu irmão contava, eu via de novo. E meu irmão falava para mim bem assim: é um aviso. Nisso eu olhei, irmão, já estava na casa antiga da minha mãe, lá onde ela morou antigamente, sabe? Porque quando ela faleceu, eles moravam na chácara, a chácara era deles. E aí eu vi o que separava o muro, essa antiga casa da minha mãe, o que separava o muro da casa era o muro da congregação. E a casa da minha mãe era encostada na congregação, lá em 2012, 2011, 2010, mais ou menos nessa faixa aí. E aí eu vi a casa antiga que foi derrubada, né? E essa casa foi derrubada no ano de... Acho que nessa época mesmo, em 2007, 2008, e eles construíram uma casa nos fundos. Só que o que eu via no sonho era a igreja. Eu via a casa do lado, só que eu não entrava na casa do lado, que era da minha mãe. Só que eu falava assim, eu vou para a igreja, está na hora do culto, e começar o culto. Só que quando era o culto, começava 2h30 da tarde. E eu comecei a me organizar, assim, que eu precisava ir para o culto, aquela coisa assim, e e o hino que tocava lá no culto, irmão, que eu ouvia, e eu não entrei. Eu via duas irmãs que eu não conheço, duas jovenzinhas que eu não conheço,
nunca vi na minha vida, eu acho que, mas se eu ver pela visão que estava no meu sonho, eu conheço. Mas assim, de ter convívio, de ver assim, com meus olhos da carne, eu não conheço. E eu via ela, só que ela estava muito aflita, assim, sabe? E aí, falava, no sonho, o hino que tocava lá era aquele hino que fala assim, aquele hino Cidadão do Céu, sabe? Só que a parte que tocava ardia dentro da minha alma, assim, e eu quase eu chorava, assim, de tanta tristeza, de aquela coisa assim, ao mesmo tempo que era triste, era boa, assim, sabe? Falava bem assim, e a parte que tocava era essa, assim, és minha força e segurança, já me fizeste cidadão do céu. Irmão Paulo, ardia dentro da minha alma, assim, sabe? Aí eu acordei, sabe? Era 9 horas da manhã, quer dizer, foi um som, foi uma visão assim muito rápida. Eu não sei se foi uma visão, se foi uma revelação, não sei explicar para o irmão. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça, falei para minha irmã lá, vai acontecer alguma coisa, está acontecendo alguma coisa. Como é que tá meu irmão? Eu fiquei preocupada, assim, sabe? Mas aí, quando começou a acontecer essas coisas aí no Rio de Janeiro, aí eu percebi que eu falava pra minha irmã que aquele pessoal que estava indo pra favela estava muito apavorado, assim, sabe? Aquele jovem, aquele povo que estava indo correndo, aquela aflição, sabe, assim. Eu acho que tem alguma coisa, irmão Paulo, a ver com essa coisa aí da favela. Porque meu irmão repetia 2 vezes para mim. É um aviso, viu? Aí, irmão Paulo, eu fiquei preocupado com aquele sonho. Contei para minha irmã, que mora em Goiás, que eu tinha contado para ele. Eu reduzi um pouco o sonho aí, desses que eu mandei para o irmão, eu reduzi um pouco, irmão Paulo. Que meu irmão falava que tinha sobre o aviso, e eu reduzi um pouco para não ficar muito grande, senão perde a essência, né? E aí, irmão Paulo, eu fiquei preocupada. Aí eu fui congregar no culto dos jovens domingo. E domingo Deus mandava a palavra no livro de Salmo, versículo 23. Não, Salmo 23. É, onde fala, acho que é o Senhor é meu pastor e nada me faltará, né? E ele falava, e antes do cooperador iniciar, antes da oração, a primeira oração, ele falava bem assim: vocês sabiam que as águas louvam a Deus, elas têm vida? E você sabia que os peixes também louvam a Deus? E em seguida começou a oração. Então eu fiquei. E a palavra foi essa, 23 de Salmo. E ele falava sobre as águas, sobre os. Guia-me mansamente pelas águas tranquilas. E eu fiquei, sabe, sem entender aquilo. Aí fui pro culto à noite, no domingo à noite. Domingo à noite, Deus mandou a palavra. Falando também, era 46 de Salmo também. E falava também sobre os ribeiros das águas, quando Davi orava, que falava sobre as águas, assim, sabe? E eu fiquei, mas falei para minha irmã, falei assim, eu não estou entendendo. Quando foi terça-feira agora, Deus mandou a palavra no livro de João, capítulo 13. Jesus lava os pés do discípulo com água, né? Ali colocou ali o discípulo tudo enfileirado ali. Assim o irmão explicava, assim, sabe? Olha, irmãos, o Senhor Jesus, no grau de humildade, ali ele já sabia que faltava pouco tempo ali para dar as instruções ali, eram os últimos momentos de vida dele ali, então ele estava dando as últimas instruções ali ao discípulo sobre a humildade, sobre como comportar, sobre como que eles deveriam comportar diante de Deus. E ali ele falava do grau, de como que deveria se comportar ali, como o evangelho precisava ser estendido ali. O discípulo precisava daquelas instruções ali para prosseguir com o evangelho, porque o Senhor Jesus ia partir dessa vida, não ia estar mais aqui. E o discípulo precisava, o evangelho precisava se estender hoje como se está para nós. Então ele pegou uma bacia, e ali os discípulos falam que depois os discípulos botaram suas vestiduras, vestiram suas roupas, né? E ali eles falaram, o irmão pregava bem assim: irmãos, por certo o pé estava sujo ali, às vezes até com mau cheiro ali, né? Talvez, que eles, naquele tempo ali no passado não tinha tanta
tecnologia, de sapatos, sandálias boas, como tem hoje, né? E eles andavam muito ali, ali provavelmente andava pelo mato, pelas terras ali, pela poeira ali, né? E o Senhor Jesus pegou uma toalha ali, pegou aquela toalha, pegou aquela bacia com água limpa, pediu água limpa, botou água naquela bacia, e ali curvou ali, foi lavar ali os pés do discípulo ali, lavando um por um, secando os pés, assim, sabe? Até Pedro falou assim, Senhor, nunca que você vai lavar meu pé. E o Senhor Jesus falou para ele assim, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. E o Pedro respondeu para ele, não, então lava minha cabeça, lava tudo, né? Então pode lavar tudo. Ele falou, não, tudo já está limpo, nem tudo, mas os pés necessita ser lavado, quer dizer, todo dia tem que lavar os pés. Então, quer dizer, nossos pecados, todo dia nós temos que confessar eles, né? Nós temos que confessar que nós somos pecadores. Às vezes nós estamos limpos, fomos passados pelas águas do batismo, estamos regenerados ali, mas um momento qualquer a gente pode pecar, então nós temos que o tempo todo tá pedindo perdão para Deus, né? E ali terminou ali, e foi até o pé ali, foi lavando um por um até chegar ao pé de Judas, né? Que o traíra depois, em seguida, né? E foi muito lindo aquela palavra assim. E eu fui me conformando assim. E aí aquela palavra finalizou. Ele falava assim que dos dons, das coisas que Deus dá, das pregações que nós devemos prosseguir no Evangelho, falar das grandezas de Deus, assim, sabe? E aí eu acredito assim que essa palavra, uma parte a água, eu fico imaginando que aquela água que eu tava ali, que eu vomitei ali, que eu voltei para trás, que eu não engoli, que eu achava que estava suja, e eu penso, talvez aqui alguma coisa que eu faço que às vezes que está errado, mas que diante de Deus está ali aceitando, assim, tá certo, assim, porque eu sou bastante rígida com alguma coisa assim, sabe? E eu quero estar sempre certa diante de Deus. Às vezes, quando eu erro alguma coisa assim, eu busco, vou atrás de Deus, assim, eu acredito que seja. E essa parte também dessas panelas, dessas coisas assim, é que eu sou bastante. Eu gosto das coisas de bagunça, assim, eu sou um pouco rígida, não aceito muita coisa, assim, nem tudo eu aceito quando eu vejo que as coisas estão erradas, eu não aceito, no geral a gente não pode consertar coisas dos outros, né? Então eu acredito que alguma coisa pode dizer que eu tenho que ser humilde, né? E outra coisa, assim, Deus também, sobre esse aviso aí, também eu acredito que Deus vai vir Deus vai fazer alguma coisa aqui na terra, assim, vai passar um vento forte na terra, mas a fé e dentro do filtro, aquele filtro que eu peguei aquela água para tomar, tinha bastante peixe, tinha um enxume de peixe, que eu não contei no sonho pro irmão, mas tinha aquilo ali, fazia roda em volta do filtro, aquele mundaréu de peixe, mas muito peixe mesmo, dentro do filtro. E aqueles peixes ali, eles rodeavam dentro do filtro, assim, aquela roda ali. Dentro, no fundo do filtro, tinha arroz. Os arroz estavam bem branquinhos, assim, sabe? Mas era pouco arroz. Aqueles caroços de arroz cru, quando você põe água nele, que ele começa, assim, fica assim, aspecto diferente, como se estivesse inchando ali, né? Aí eu vi um peixe também bem grande no fundo do filtro, e eu fiquei assim impressionada. Eu acredito que aí, como o irmão ali pregou ali no início do culto, que o peixe é vida, então eu não consigo entender, irmão, essa parte aí. E sobre a parte do carro preto ali, que eu vi, o carro que meu irmão explicava e falava para mim do carro preto, que estava ali estacionado ali, mas quando ele via a gente ali, via meu irmão ali, ele fechava o vidro ali, né? Em seguida saía e ia embora. E meu irmão falando para mim que era um aviso. E eu imagino que tem as duas espiritualidades. Uma parte, talvez era até para mim falar para o irmão, né? Que era um aviso, que eu tinha que talvez ter gravado esse vídeo e mandado para o irmão, mas eu não imaginava, eu fiquei até achando estranho. Eu queria entender o que estava acontecendo. Provavelmente foi isso que aconteceu e que está acontecendo, e que Deus quer que nós seja mais firme, né? Tenha mais fé. A água significa purificação, né? Eu não entendo muito bem dessas coisas assim, mas acredito que tem muita coisa a ver a água, os peixes e a igreja cantando esse hino de Cidadão do Céu.